Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos. Vocês que estão aqui no auditório Dom Helder Câmara, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e você que nos acompanha pelas redes sociais, nos canais do YouTube da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e da Edições CNBB. Já temos algumas interações ao vivo: Márcio Osmar, da Diocese de Floresta, em Pernambuco; Salete Sampaio de Santos; Gil Soares, de Duque de Caxias; Conceição Maria Canuto, todos que estão aí nos acompanhando ao vivo pelas redes sociais. De forma especial, também saudamos a coordenadora arquidiocesana da catequese aqui em Brasília, Brasiliana de Castro Pereira. Muito obrigado pela sua presença, honrosa presença. E também os demais representantes das paróquias, vicariatos e de outras frentes que estão atuando na catequese aqui em Brasília e região. Então, estamos aqui reunidos para a apresentação oficial do Manual de Catequética, publicação que acaba de ser lançada pela Edições CNBB. Ao oferecer o Manual de Catequética, a Sociedade Brasileira de Catequetas se propõe a contribuir na capacitação dos formadores de catequistas, coordenadores de catequese e os próprios catequistas, seminaristas, estudantes de pós-graduação e especialização, religiosos e religiosas e presbíteros, e ainda ajudar intensamente na reflexão catequética da Igreja no Brasil. E na continuidade de uma reflexão e prática que levem ao encontro com Jesus Cristo na formação de novos discípulos missionários. Agora nós vamos receber os nossos convidados, aqueles que irão compor a mesa nesta cerimônia. Acolhamos com uma salva de palmas o Bispo Auxiliar de Brasília e secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reipers. O presidente da Sociedade Brasileira de Catequetas, a SBCAT, e subsecretário adjunto de pastoral da CNBB, Padre Janisson de Sá. A irmã Sueli da Cruz Pereira, membro do Grupo de Reflexão Bíblica e Catequética, GREBCAT, da CNBB, coordenadora do Conselho Científico da SBCAT e uma das organizadoras e autoras da publicação. Bem-vinda. O Monsenhor Jamil Alves de Souza, diretor-geral da Edições CNBB. O assessor da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB e tesoureiro da Sociedade Brasileira de Catequetas, Padre Wagner Carvalho. Agora, com a mesa completa, vamos ouvir a palavra do secretário-geral da CNBB, Dom Ricardo Reipers. Minha saudação fraterna a todos os catequistas e catequetas. Obrigado pela presença aqui de cada um, de cada uma de vocês. Com certeza é um momento também importante para agradecermos a Deus esta obra, que é sempre um serviço para a igreja. Quando nós vemos uma obra saindo bonita, bela, talvez nós não temos a dimensão de tudo o que ela significa, dos sacrifícios feitos, do tempo que foi gasto, das pessoas envolvidas numa obra. É muito difícil de termos esta clareza deste todo. Então, nós dizemos assim, que Deus abençoe a todos e todas que nos ajudaram a ter nas mãos esta bênção, porque além de dar para nós um orgulho muito grande ao Brasil, que protagonizou, esse trabalho junto com os catequetas, é também uma perspectiva de uma produção que traz para nós um avanço na reflexão. Isso é muito importante. Nós precisamos avançar porque nós temos esse potencial e podemos iluminar muitas outras obras, muitos outros países,
muitos outros grupos que precisam também compreender a importância de olharmos ao nosso redor e vermos quantas pessoas podem nos ajudar na reflexão da catequese. A CNBB está logo mais votando as diretrizes gerais da ação evangelizadora. E nós queremos e estamos procurando aprofundar a iniciação à vida cristã como, de fato, algo fundamental para a Igreja do Brasil. Não é mais uma opção, quero ou não quero. Isso tem que estar no DNA da Igreja. Iniciação à vida cristã precisa ser compreendida como uma proposta concreta do Evangelho na formação de cada católico, de cada cristão. E toda obra que vier nos ajudar a compreender melhor os fundamentos e tudo o que significa esta iniciação à vida cristã é muito bem-vinda. E já tivemos obras maravilhosas, só que vindos de fora. Então agora a nossa alegria, nosso orgulho, a nossa satisfação é podermos dizer obrigado, né, até esse momento, porque muitos nos ajudaram a chegar nesse ponto, mas agora nós também podemos produzir, a partir da nossa experiência, do nosso aprofundamento, da nossa teologia, da nossa compreensão cultural e de tudo aquilo que significa cada diocese, cada paróquia, cada comunidade, nós podemos oferecer, então, uma reflexão que é brasileira. Isso é muito bonito. Isso é um grande passo. Eu quero agradecer muito a todos os protagonistas, todos os atores, todos aqueles que se dedicaram para essa obra, naturalmente aqui bem representados, começando pelo nosso querido bispo, que é o presidente da Comissão para a Animação Bíblico-Catequética, Dom Leomar, que é um homem empenhadíssimo no Brasil por esse tema, agradecendo todo o envolvimento, e aqui o padre Wagner representa muito bem a comissão, todas as pessoas envolvidas na comissão, todas as pessoas que acreditaram nesta obra, que investiram nessa obra, e todos os catequistas que esperavam, né? Por isso, tenho certeza que agora terão a alegria de poder partilhar. Então, muito obrigado, padre Wagner. Depois leve esse agradecimento pessoal a Dom Leomar por todo o empenho dele. Na pessoa da irmã Sueli, Grebicati, nós queremos agradecer não só aqueles que ajudaram a organizar a obra, mas que também produziram belíssimas peças que fazem esse conjunto harmonioso. Então, são homens e mulheres que refletem profundamente essa realidade catequética no Brasil. E na pessoa do padre Janisson, não só como presidente, essa importante organização de catequetas, mas também como nosso subsecretário e como alguém que já passou e é apaixonado pela área. Obrigado por esta animação que está dando a obra, fazendo primeiramente esse encontro e depois muitos virão. Então é um momento de divulgarmos com alegria, disposição para todo o Brasil. E sem sombra de dúvidas, a Edições CNBB. Obrigado, Monsenhor Jamil. O senhor é um homem também muito dedicado a tudo aquilo que vem somar nas produções que estão sendo feitas no Brasil, mas também a esta obra o senhor deu um carinho especial, uma atenção especial. Então, nosso agradecimento por todos aqueles que na Edições CNBB ajudaram a fazer essa obra chegar nas nossas mãos. Mas na sua pessoa, nós abraçamos a todos. Enfim, queridos irmãos e irmãs, muito obrigado. E eu acho que numa ação de graças, nós podemos dizer hoje, graças a Deus, que temos esta obra nas nossas mãos. Mais uma vez, parabéns a todos. Uma salva de palmas merecidas, não? E agora, antes de passarmos para o próximo orador, gostaria de deixar claro aqui a participação da Diocese de Duque de Caxias, também Ponta Grossa, no Paraná,
São José do Rio Preto, em São Paulo, Almenara, Minas Gerais, Florianópolis, Propriá, Padre Janisson. Também está aqui conectada São João do Sabugui, em Caicó, na Diocese de Caicó, Guarulhos. E aí temos muitas participações de todo o Brasil conectando a esta cerimônia. Agora vamos para o Rio Grande do Sul, ouvir a palavra do presidente da Comissão Episcopal para Animação Bíblico-Catequética da CNBB, Dom Leomar Antônio Brustolin, arcebispo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Ele nos enviou uma mensagem em vídeo. Com grande alegria e profundo sentimento de comunhão, saúdo a todos neste momento especial em que é apresentado o Manual de Catequética de Iniciação Cristã. Ele é fruto maduro do trabalho conjunto de muitas mãos e corações dedicados à missão de educar na fé. Uno-me neste momento a cada autor, catequista, professor e agente de pastoral que acredita que a catequese é o coração da missão evangelizadora da Igreja. O mandato missionário de Jesus, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, continua ecoando no coração da Igreja. Ele nos recorda que o batismo é o ponto de partida da vida cristã e que o processo de iniciação à vida cristã é muito mais do que uma preparação para os sacramentos. É um caminho de encontro pessoal e comunitário com o Senhor. Ele transforma a vida e conduz à missão. Este texto nasce do desejo de renovar a prática catequética, inspirando-se nas fontes da tradição e respondendo aos desafios do nosso tempo. Ele quer ajudar nossas comunidades e nossas lideranças a compreender que a fé não é apenas um conjunto de ideias, mas um caminho de discipulado, vivido na palavra, na celebração e no testemunho de caridade. Vivemos um tempo em que muitos foram batizados, mas poucos realmente iniciados na vida cristã. Por isso, é urgente retomar o catecumenato como inspiração permanente para toda a pastoral. A catequese precisa voltar a ser um itinerário de vida, marcado pela escuta da palavra, pela experiência litúrgica e pela inserção na comunidade. Este manual é, portanto, um instrumento a serviço da comunhão e da missão. Ele não pretende substituir a criatividade pastoral de cada igreja particular, mas ele quer oferecer fundamentos teológicos, pedagógicos e espirituais para que cada diocese, cada paróquia e cada catequista possa anunciar o Evangelho com mais vigor e coerência. Que Maria, a mãe e mestra dos discípulos, acompanhe nossa missão de formar corações que creem, celebram e vivem o Evangelho. Recebam o meu abraço fraterno, a minha bênção, que o Senhor ressuscitado os fortaleça na esperança e os faça testemunhas alegres do amor de Deus. Então fica para nós essa motivação de Dom Leomar. E agora nós vamos ouvir o Padre Janisson de Sá, que é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Catequetas, a SBCAT, subsecretário adjunto de pastoral da CNBB e um dos organizadores da publicação. Boa noite a todos e todas. Aos que estão aqui no auditório conosco, também aqueles que estão nos acompanhando de todas as partes do Brasil, através das redes sociais, dos nossos canais no YouTube. Quero agradecer antecipadamente a vocês pelo apoio de sempre nessa missão tão importante da Igreja, que é a transmissão da fé. Nossa gratidão ao Dom Ricardo, nosso secretário-geral, a todo o secretariado, ao Monsenhor Jamil, diretor das edições CNBB e toda a sua equipe, pela publicação deste tão importante trabalho científico.
Agradecemos especialmente a todos os membros da Sociedade Brasileira de Catequetas que estão nos acompanhando. Os que trabalharam nesta publicação foram 23 autores, né? Um trabalho árduo e longo. Então, vocês podem, os que adquiriram o livro, podem olhar lá a lista dos autores, que são muitos, e muita gente boa, muita gente capacitada, que trabalham em assessorias, formações, em todo o nosso imenso e querido país. Queremos, né, também ressaltar a importância do trabalho realizado em conjunto. Trabalhamos juntos, construímos juntos todo esse processo de construção deste livro, de uma catequese com inspiração catecumenal, a serviço da iniciação da cristã. E eu gostaria de esclarecer uma dúvida. Alguns nos perguntam, mas por que manual de catequética e não manual dos catequistas, o da catequese? Então é importante lembrar que a catequética, ela é o estudo sobre a catequese. A catequese é o encontro que nós realizamos na paróquia, encontros diocesanos, é a prática da catequese. O catequeta, a catequeta, é aquele e aquela que estudam, aprofundam temáticas importantes sobre catequese e apontam caminhos nesta direção. É como a distinção entre catequista, catecismo, catequese, né? O catecismo é o livro, o catequista é aquele interlocutor, aquele que transmite a mensagem. O catequizando é a criança, adolescente, jovem e adulto. Então, o manual de catequética é um manual, de fato, de estudo, de aprofundamento sobre temáticas importantes da nossa catequese, na busca de impulsionar, assim, novos caminhos. Mas tem sido colocado, está também na capa do livro, que este manual de catequética foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Catequetas. Mas o que é isso? Quem são? É uma sociedade que teve início já em 2002, impulsionados pela Conferência dos Bispos, formando assim esse primeiro grupo de pessoas que estudaram ou no Brasil ou na Europa ou em outros lugares, estudaram, se aprofundaram no tema da catequese, com mestrado ou doutorado. Então, a Sociedade Brasileira de Catequetas ela é composta por estudiosos na área, mas não só estudiosos da academia, mas estudiosos autodidatas. Então, temos muitas pessoas no Brasil que escrevem, que produzem, que aprofundam, mas não necessariamente fizeram mestrado ou doutorado. Mas são pessoas com um vasto conhecimento, que ajudam, colaboram e produzem, que nós também chamamos de autodidatas, e que são importantes na sociedade nossa, porque trazem toda uma rica experiência de um trabalho pastoral e evangelizador. A Sociedade Brasileira de Catequetas é uma associação civil, sem fins lucrativos, fundamentalmente voltada para apoiar a pesquisa e o estudo no âmbito catequético, né? Ciência de configuração interdisciplinar em diálogo com a teologia e com outras ciências, particularmente com a educação e áreas afins. Então, a sociedade, ela de fato motiva a pesquisa, o estudo, o ensinamento no âmbito catequético, divulga estudos, trabalhos, documentos e pesquisas no âmbito catequético e, ao mesmo tempo, ela promove congressos, formações, para ajudar estudiosos, catequistas, coordenações, demais interessados a aprofundar temáticas importantes no âmbito da catequese. Por exemplo, em 2026, nós teremos um congresso catequético em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, na Universidade Católica Dom Bosco, organizada pela Sociedade Brasileira de Catequetas. Mas este trabalho deste manual, que está aqui hoje à disposição, é fruto de 2 anos bons de trabalho,
muitas reuniões presenciais, virtuais, discussões sobre o esquema, né, irmã Sueli e Padre Wagner? Temos um esquema, depois o segundo esquema, terceiro esquema dos capítulos, até chegar à versão definitiva que nós temos hoje. Contamos com 23 autores, pessoas capacitadas na área, que nos ajudam a refletir as diferentes temáticas. Contamos com a preciosa colaboração do nosso Conselho Científico. Na sociedade nós temos 4 membros do Conselho Científico, né? Do Conselho Científico está aqui a irmã Sueli, Padre Wagner, Padre Abimar da PUC-Rio e a irmã Rosa Ramalho, que agora está indo trabalhar em Roma, no Conselho Geral da Congregação das Paulinas, né? E também tivemos assim, uma colaboração preciosa, uma revisão séria e detalhada da Comissão de Doutrina da Fé da CNBB, que depois que estávamos com o texto pronto, a Doutrina da Fé deu uma olhada, uma revisão geral em todo o texto, e é muito importante essa revisão da Doutrina da Fé para nós, pois nos dá segurança. Esse texto, publicado ora, certamente será útil para futuras pesquisas e estudos nos diferentes cursos de pós-graduação, especializações, graduação em teologia e nas escolas de formação de catequistas nos diferentes níveis. Como o Dom Ricardo já acentuou, é o primeiro manual de catequética brasileiro. Nós temos outros 2 publicados no Brasil, mas um é do Emílio Albert, um salesiano espanhol, que trabalhou a vida inteira em Roma, e esse texto em italiano foi traduzido para o Brasil há 25 anos atrás. Depois, há uns 15 a 20 anos atrás, foi traduzido aqui no Brasil um texto produzido pelo Celan, que está traduzido no Brasil, mas, como o Dom Ricardo acentuou, é genuinamente brasileiro, né? Uma reflexão completa sobre a catequética como disciplina, é este que ora vos apresentamos, e nós ficamos muito felizes, damos graças a Deus por esta publicação, com tantas pessoas que colaboraram e colaboram conosco, e vocês também, né? E nas reflexões, discussões, contribuições, nos diferentes encontros. Então, louvado seja Deus por mais esta obra. Muito obrigado. Ouviremos também a irmã Sueli da Cruz Pereira, coordenadora do Conselho Científico da SBCAT, como disse Padre Janisson, além de uma das autoras e organizadoras do livro. Boa noite a todos e todas, saúdo a todos da mesa, a todos aqueles que estão também nos acompanhando. É uma grande alegria estar aqui nessa noite, depois de, como o Padre Janisson disse, 2 anos de muito trabalho, né? Mais do que trabalho, a gente acolhe como uma missão. E essa missão nos foi confiada para que servisse, né, como um instrumento para a igreja também no Brasil, para que os catequistas possam ter algum material, fundamento também para a sua missão. Então, esse manual, fruto, né, do trabalho aí de diversas mãos, 23 autores, porém numa profunda comunhão. Queria dizer isso, ressaltar que ele foi elaborado pela sociedade, mas também nessa comunhão com a Comissão, né, Episcopal para Animação Bíblico-Catequética, e nessa comunhão com todos os catequistas aí do Brasil, onde nós exercemos também a nossa missão. E nessa comunhão, dentre os autores, alguns foram convidados, eles não são catequetas, mas são especialistas em alguma área, como Bíblia, como liturgia, e, como foi mencionado, todos aqueles que fazem parte também do GREBICAT, que é o Grupo de Reflexão Bíblico-Catequética da CNBB, hoje são membros, né, da Sociedade Brasileira de Catequetas. Então, desses 23 autores, a partir desses 23 autores, nós elaboramos os 24 capítulos que estão aí presentes no manual. E
a um pouquinho desses 24 capítulos que eu queria, né, apresentar hoje aqui para vocês, essa elaboração. Esses 24 capítulos, eles foram divididos a partir de 3 perspectivas, podemos dizer assim, 3 partes, porque a catequese hoje, ela se vê, né, a serviço de uma igreja sinodal. Então, dentro desse caminho de sinodalidade, nós pensamos em dividir, né, o nosso manual nesses 3 momentos, 3 partes, que seria a comunhão, a participação e a missão. Por que dessas 3 partes? Então, os primeiros capítulos, né, que formam aí a primeira parte, que é justamente a comunhão, vão tratar, a partir de uma introdução, o que é a catequese, e essa catequese nessa missão de transmissão da fé. E nessa transmissão da fé, numa profunda comunhão com os elementos essenciais, as fontes da igreja, ela se relaciona. Então, aqui, nessa primeira parte, são tratadas nessas fontes essenciais, as 3 que nós conhecemos, que costumamos falar normalmente, que é o magistério, a Sagrada Escritura, a liturgia, e desculpa, não a liturgia. Nós sempre falamos, né? Sagrada Escritura, tradição e magistério. E nós, a partir de todo um estudo e reflexão, vimos como que caminhamos também para incluir como fonte essencial a liturgia e a beleza, um tema muito atual que entra também como uma das fontes principais, essenciais da catequese. Então, nessa profunda comunhão aí com a igreja, que caminha buscando essa sintonia a partir das suas fontes, a catequese também bebe dessas fontes. Depois, a segunda parte, que vai tratar justamente da participação, nós inserimos a catequese dentro dessa participação eclesial, a partir da sua história. Então, nós vamos ter capítulos, 2 capítulos sobre a história da catequese, um de uma forma geral, e o outro, a história da catequese aqui no nosso país, né, a história da catequese no Brasil, e depois, além da história, a atualidade. O que a catequese hoje propõe? Hoje se propõe uma catequese de inspiração catecumenal. Então, nós vamos tratar aqui nessa participação da catequese na vida da igreja, como que ela deve ser e como ela deveria ajudar e contribuir para com toda a igreja, para que essa inspiração catecumenal seja realmente esse modelo que leve a nossa vida pastoral a uma profunda experiência de encontro com Cristo. E depois, a terceira parte, que é a parte da comunhão, da missão, onde nessa missão, alguns temas específicos, principalmente a formação dos catequistas e alguns temas pastorais, a catequese nessa relação com outras temáticas, como catequese e ecologia, catequese e cultura digital, né, catequese e esperança, que foram trabalhados de uma forma mais minuciosa, e outras temáticas que foram inseridas dentro da formação do catequista e que possivelmente, né, podemos depois até pensar em um aprofundamento dessas temáticas, como catequese, enculturação e outras. Então, é um manual assim muito aberto nas suas temáticas, mas que tenta aprofundar aquelas que são principais, que são bases para um catequista hoje. Por isso, concluo aqui dizendo a importância desse manual, não apenas para aqueles que pesquisam, para aqueles que têm o interesse em aprofundar, né, a catequese, mas também para aqueles que trabalham diretamente nessa missão catequética, que são os catequistas. Então, qual é a importância desse manual para os catequistas? Aqui a gente tem uma base metodológica, pedagógica, teológica, pastoral, espiritual, para que o catequista tenha os fundamentos necessários para a sua missão.
embora possa-se dizer assim, mas a gente queria mais propostas, algo mais prático, isso não encontraremos no manual, né? Propostas, o como fazer, né? A gente sempre pede, não é verdade? Sempre a gente pede a gente escuta esses pedidos, a gente quer umas receitas, né? E, na verdade, o manual ele não quer ser essa receita dessa forma, de uma forma diferente. Uma receita onde o conteúdo ajude numa reflexão para que a catequese realmente tenha uma base, tenha os seus fundamentos, assim como a igreja propõe hoje. Então, eu agradeço, né, a cada uma que exerce essa missão na vida da igreja, essa missão como catequista. Muito obrigada. Obrigado, irmã Sueli, por esse panorama a respeito do Manual de Catequética. Antes de passarmos ao próximo orador, gostaria de deixar registrado aqui também a participação dos nossos internautas de Montes Claros, em Minas Gerais, Natal, Rio Grande do Norte, Lusiana e Formosa, em Goiás, Cajazeiras, Mato Grosso do Sul, Bangu, no Rio de Janeiro, Paulo Afonso, na Bahia, Picos, Padre Wagner, no Piauí, Petrópolis, Rio de Janeiro, Cuiabá, Guarulhos, Chapecó, Rui Barbosa, Arquidiocese do Rio de Janeiro e Colatina, no Espírito Santo. Agora, a nossa live está atingindo o Brasil inteiro, graças a Deus. É uma alegria, então, ter a participação de vocês online. Vamos, então, ouvir o Monsenhor Jamil Alves de Souza, diretor-geral da Edições CNBB, que vai partilhar o esforço da editora em fazer essa publicação chegar ao público prioritário e nos explicar como ter acesso a esse riquíssimo material. Boa noite a todos, a todas. Uma alegria estar aqui com vocês e agradecendo a presença de todos, de todas. Eu gostaria de agradecer ao Padre Janisson, como presidente da Sociedade Brasileira de Catequética, pela confiança no trabalho da Edições CNBB. Então, agradecendo o Padre Janisson, eu agradeço a todos os membros da sociedade e os autores que confiaram no trabalho, no nosso trabalho, o trabalho de um grupo de 110 colaboradores que atualmente fazem parte do nosso corpo de colaboradores. Confiando nesse trabalho, nós conseguimos, com alegria, entregar a toda a igreja no Brasil esse belíssimo trabalho que já eles tiveram a oportunidade de e depois ainda nós vamos ouvir o Padre Wagner, que certamente acrescentará muitos outros elementos, né? Aquilo que o Padre Janisson falou, a irmã Sueli, o Padre Wagner. Queremos agradecer, então, a todos vocês e dizer que a Edições CNBB, que é a editora oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que completa, no mês de dezembro, 19 anos, tem no seu catálogo as obras que eu diria assim, que vão norteando toda a pastoral no Brasil. Desde as diretrizes gerais, todos os documentos da CNBB, todos os textos de estudos da CNBB em todas as áreas, produzido por todas as comissões, somos nós os encarregados de produzir. Além de tantos outros materiais, como, por exemplo, das nossas assinaturas, seja na liturgia, seja nos roteiros homiléticos, Igreja em Oração, de fato é uma presença viva hoje para mais de 500 mil assinantes. É o nosso trabalho. E o Padre Janisson nos confiou, em nome como presidente da sociedade, que nos confiou essa produção editorial, que nós procuramos cumprir com esmero, com alegria, e que entregamos hoje nesse lançamento a toda a igreja no Brasil. E aproveitar para dizer que, cheio de alegria por esse lançamento, nós estamos dando 30% de desconto nesse momento, nessa ocasião, para todos vocês que possam adquirir o livro. Então, a todos,
eu desejo, assim, de fato, que adquirirem o livro, que se aprofundem nesse tema tão querido dentro da nossa igreja, que faz a diferença aqui no nosso país. Obrigado, Padre Janisson, obrigado, Padre Wagner, obrigado, irmã Sueli, e a todos, e agradecendo a vocês aqui presentes, agradeço a todos os membros da Sociedade Brasileira de Catequética. Muito obrigado. Obrigado, Monsenhor Jamil, por partilhar esse esforço. Você pode adquirir o Manual de Catequética em edições cnbb.com.br, sem cedilha e sem acento. Agora vamos ouvir o Padre Wagner Carvalho, fala por último, mas não com menor importância, jamais. Ele vai apresentar a quem se destina a publicação. O Monsenhor Jamil trouxe-lhe uma boa notícia, 30% de desconto, e eu trago outra notícia, o último a falar. Então, estamos terminando. Queridos irmãos e irmãs, uma saudação especial a cada um de vocês. Eu sempre brinco por onde passo que os nossos catequistas não se cansam. E tê-los hoje à noite aqui é uma comprovação disso. Muitos dos senhores e senhoras não foram nem em casa, vieram direto do trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês, por tudo aquilo que vocês fazem nas suas comunidades, não? Uma saudação especial ao Dom Ricardo, secretário-geral da nossa conferência, pela presença e o apoio constante e o cuidado da conferência com o serviço também da catequese em nossas comunidades. Muito obrigado, Dom. Saúdo também o Padre Janisson, presidente da Sociedade Brasileira de Catequetas, pela dedicação e o fortalecimento, de modo especial nesses últimos anos, que tem dado no nosso país. Ao Monsenhor Jamil pela cordialidade, pela proximidade, mas também pelo esforço de tornar real e possível e concreto esta obra que agora temos em nossas mãos. A irmã Sueli, pelo incansável modo de ser discípula missionária na animação bíblico-catequética por onde passa, não? E nela saúdo as irmãs que estão aqui presentes também, da nossa conferência, que nos ajuda aqui, e que compartilha também conosco esses momentos especiais na transmissão da fé. Estendo igualmente minha saudação aos demais presentes, de modo especial estão aqui os assessores, tem o Padre Leandro, tem o Padre Jair, tem o Padre Dário, obrigado pela participação e pela presença, e de modo especial você que nos acompanha pelos canais do YouTube. São 3 canais e nós somamos mais de 500 pessoas nos acompanhando simultaneamente. Mostra aqui a força que é a catequese da Igreja no Brasil. Muito obrigado a você que nos acompanha. O Manual de Catequética nasce do desejo de servir a toda a comunidade eclesial, com especial atenção àquilo que a irmã Sueli já destacava, não? Aos nossos catequistas, às nossas lideranças de pastorais, mas também aos ministros ordenados das nossas comunidades. Todos estes sujeitos são, de seu modo específico, naquilo que é próprio de cada um, sujeitos da ação evangelizadora e catequética da nossa igreja. Então, o manual quer oferecer a cada um desses sujeitos um instrumento de reflexão, formação e aprofundamento teológico, catequético, pastoral. Esse manual, então, foi pensado, estruturado, para ajudar também nas casas de formação, nas faculdades, nos institutos, nas pós-graduações, com finalidades bem definidas. Gostaria de destacar apenas 3. A primeira é recolocar a catequética como ciência. Isso não significa um reconstrucionismo, nem tampouco também aquilo que nós poderíamos chamar de dominionismo catequético. Tudo dominado pela catequética, não isso. Mas gostaria de refletir que o manual coloca como catequética como ciência. O que significa isso? Que ela não seja apenas um apêndice da pastoral. A pastoral tem os seus problemas e desafios de evangelização e a catequética seja mais uma fatia desta porção. Pelo contrário, penso que a catequética deve ser considerada como um campo de saber que suscita questionamentos, desafios, perguntas e oferece também suas respostas, que reflete criticamente sobre os aspectos transmissores da fé. Pensar a catequética como ciência significa, portanto, situá-la na transversalidade da teologia, onde teologia, educação e comunicação se interrelacionam de modo fecundo. Então, a primeira finalidade é porque esse manual
como ciência dentro das casas de formação, das universidades. Segundo, aquilo que já foi destacado, é o primeiro manual em solo brasileiro, com autores brasileiros, e que reflete a partir da nossa realidade. Portanto, garante uma teologia muito próxima, encarnada, sensível aos desafios da nossa cultura. A catequese pensada desde o chão do Brasil precisa responder aos obstáculos concretos da transmissão da fé em nossas comunidades, ajudando a formar discípulos missionários conscientes da fé que professam e anunciam. Então, a segunda finalidade do nosso manual é do chão brasileiro, parte da nossa realidade e conhece, portanto. E a terceira e última é, por tratar de um texto pensado para um ambiente também acadêmico e formativo, o manual se oferece como ponto de partida, não é uma palavra final, não é uma conclusão de um percurso, pelo contrário, é um amadurecimento de uma reflexão para os estudos de catequética. Portanto, deseja auxiliar também os professores desta área, os seminaristas, os demais estudantes, na construção de uma reflexão sólida e atual, fiel à tradição viva da Igreja, mas também atenta às exigências do nosso tempo. Concluo com um testemunho pessoal. A preocupação de ter um manual de catequética é sempre necessária há muito tempo da Igreja no Brasil. Em 96, teve-se um estudo, não no Brasil, em Roma, e ali tinha o Emílio Alberic, que o padre Janisson fez referência. E ele fazia uma constatação. Em 96, ele dizia, olha, um dado negativo que apareceu na conferência, nos estudos sobre a catequética, dizia ele, é que deixa muito a desejar a formação catequética dos seminaristas e dos sacerdotes. E ele justificava o porquê. Por quê? Porque é uma ênfase que se retorna mais de uma vez durante os trabalhos das conferências e que constitui um elemento fortemente condicionante da catequese de todo o desenvolvimento do tema da formação. Por que é que nós temos uma pastoral frágil em nossas paróquias? Pela ausência de uma qualidade de catequese. Essas palavras continuam atuais. Elas revelam a urgência de integrar a formação catequética na vida do Ministério dos Presbíteros e todos os agentes da pastoral. Por isso, o manual quer contribuir para uma formação mais consciente, articulada e pastoralmente eficaz, a serviço da educação da fé e da iniciação à vida cristã. Concluo com uma profunda gratidão, então, aos autores, às autoras que colaboraram nesta obra, aos presentes aqui nesta noite e aos que nos acompanham pelos canais do YouTube. No plural, porque são 3 canais que nos acompanham, das edições da CNBB e Catequese do Brasil. Que este manual, então, se torne um instrumento fecundo nas mãos de quem ensina, aprende e anuncia o Evangelho. Para a Comissão Bíblico-Catequética da CNBB, esta publicação representa um passo significativo na formação e na caminhada formativa e pastoral da nossa Igreja no Brasil. E para mim, que fui um professor e sou ainda um professor no Instituto e assessor também da comissão, este manual responde a uma necessidade que há muito tempo eu sentia. Qual é essa necessidade? A falta de um instrumento de trabalho seguro, atualizado e profundamente eclesial para a reflexão e o ensino da catequética em nossas casas de formação e em nossos cursos de teologia relacionado à catequética. Que este manual, então, inspire novas iniciativas, renove a nossa prática catequética e fortaleça a missão de formar discípulos que anunciem com alegria e convicção a beleza da fé cristã. Obrigado. Obrigado, Padre Wagner. Obrigado a todos que partilharam um pouco da importância do Manual de Catequética para a Igreja no Brasil. Bem, nosso agradecimento a todos vocês que estão aqui conosco no auditório Dom Helder Câmara, que dedicaram esse tempo, fizeram esse esforço para estar presentes, às mais de 500 pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, nos 3 canais do YouTube. E também, vamos agora fazer um pedido também para você que acompanha pelas redes sociais. Se inscreva nos 3 canais, não só no da CNBB, mas no da Catequese do Brasil e no da editora Edições CNBB. São importantes novidades para a missão da igreja ali no YouTube. Bem, a quem está aqui, temos um coquetel logo mais, ali ao final desta cerimônia, e convido-os a tomar nota, principalmente quem nos acompanha pelas redes sociais. Serão realizados outros lançamentos do Manual de Catequética.
18 de outubro, em Porto Velho, Rondônia. 21 de outubro, na PUC-Rio, no Rio de Janeiro. 7 de novembro, em Fortaleza, no Ceará. Dia 11 de novembro, em Teresina, no Piauí. 15 de novembro, na Arquidiocese do Rio de Janeiro. 29 de novembro, em São Paulo, capital. Então, são esses outros lançamentos que teremos do Manual de Catequética. Agora, convido todos vocês que estão aqui a ficarem de pé. Vamos receber a bênção de Dom Ricardo Reppers. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de celebrar Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Então, primeiramente, eu gostaria de convidá-los a rezarmos uma Ave Maria por todos os catequetas, por todos os catequistas, por todos aqueles que se dedicam ao aprofundamento teológico e que também estão nas bases atuando e trabalhando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, também não podemos deixar de expressar a alegria de, neste dia, deste lançamento, dia de Santa Teresa. Eu acho que isso, e dia do educador, então, do professor, é exatamente uma bela providência de Deus, bem pensada, e que Deus também nos ajude, através das inspirações de Santa Teresa, a mergulharmos no mistério da nossa fé. Por isso eu quero fazer uma pequena oração, hoje toda a igreja fez, e também pedimos a intercessão de Santa Teresa. Deus, pelo vosso Espírito, suscitaste Santa Teresa para indicar à igreja um novo caminho na busca da perfeição. Concedei-nos encontrar sempre alimento em sua doutrina espiritual e ser inflamados pelo desejo da verdadeira santidade. Por Cristo nosso Senhor. Santa Teresa, o Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, por intercessão de Santa Teresa, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor sempre vos acompanhe. Viva os catequetas! Viva os catequistas! Mais uma vez, nosso agradecimento a todos que nos acompanharam até aqui. Uma boa noite. Até a próxima.